quer na vida dela, onde é que ela quer pôr a energia dela para acontecer. Por exemplo, se alguém perguntar para mim, né, eu vou dizer assim, é certo, eu quero passar esse conhecimento supra-humano para um máximo de pessoas que eu puder. E, aliás, foi o que eu fiz a minha vida inteira, né, como psicóloga clínica e agora como mentora. Então, vamos lá? Passando aqui o próximo vídeo para vocês verem. Então, a roda da fortuna é um novo olhar para a vida. É um jeito que nós vamos ter para olhar, e vocês vão ver que essa aula ela é bem densa no aspecto dos conhecimentos. Não são conhecimentos triviais, é bem profundo. E é por isso que a gente passa a olhar a vida de uma outra forma. Quem já fez essa aula comigo, normalmente sai impactado na aula, porque fala, nossa, gente, eu nunca parei para pensar a vida por este lado. Aliás, eu nem sabia que existiam esses conhecimentos. E é isso. Então, a partir do instante que você adentrar esses conhecimentos, você começa a se preparar para ser um iniciado dentro do código supra-humano. Então, você passa realmente a ter um novo olhar. E é um começo, viu? Porque tem muita coisa para eu passar para vocês, mas eu preciso ir aos poucos, porque realmente são conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo de 30 anos, né? Então, não tem como eu chegar aqui e falar, ó, vamos mudar tudo isso assim rápido. Não, vamos de camada em camada. Então, a roda da fortuna supra-humana é uma das ferramentas supra-humana que você vai utilizando, depois eu passo outra, e você vai juntando tudo isso até um determinado momento você fala, uau, agora eu fecho os olhos e eu vejo todas as áreas da minha vida em harmonia, como é a minha hoje, né? E eu posso fazer isso, falar para vocês com toda a segurança, todas as áreas estão harmônicas. E aí sobra tempo para lapidar todas elas. Nós vamos tendo uma percepção mais aguçada sobre os detalhes que nós precisamos melhorar, seja no nosso corpo físico, na vida financeira, no relacionamento amoroso, e aí é que a vida fica gostosa e mágica. Então, nós temos 8 áreas mais importantes para cuidar, né? Essas 8 áreas, todo ser humano tem. Não é um ser humano tem e o outro não, todos nós. É o que acontece que eu disse, às vezes a pessoa foca em uma área, mas não quer dizer que ela não tenha todas elas. É como se você estivesse numa roda gigante, bem no meio, e você olha todas essas áreas e nutre todas elas. E isso deixa a vida muito mais interessante. Então, passando aqui, a estrutura que nos move em nossa jornada é exatamente essa imagem que vocês estão vendo aqui, que é a roda da fortuna. Para pensar, no dia a dia, onde é que você fica o tempo todo direcionada? A tua atenção fica direcionada para qual área, né? Você vai observar que ou é família, tem pessoas que tudo movimenta em direção à família, outros tudo em direção ao dinheiro, outros em direção à parte profissional, outros à criatividade, relacionamento amoroso, mas o importante é que não coloquemos toda a nossa energia numa única área. É importante que possamos distribuir essa energia em todas elas. Então, essa ferramenta, ela vai ajudar você a ver o que realmente é valioso dentro de você, que é como que eu diria, é o veio da vida, né? É a seiva que nos leva em direção, mas não quer dizer que nós não vamos cuidar das outras áreas. Esses tempos atrás eu me deparei com uma mãe que acabou de ter um bebê, e ela passou a se dedicar somente ao bebê, né? Então, era um sonho dela ser mãe, e ela passou a se dedicar só a isso. Aí o bebê já estava perto de uns 8 meses, e ela continuou só se dedicando ao bebê. Falei, ei, peraí, você tem outras áreas, né? Você tem um marido, que é um relacionamento amoroso, você tem o seu trabalho, tem o seu corpo para cuidar, tem tantas outras coisas, né? Um relacionamento com os amigos, com os familiares, porque ela abriu mão disso tudo. E não é interessante que façamos isso, porque com certeza depois a vida vai nos cobrar. Pode observar aí, quem muito se dedica a uma área, tem um determinado momento que aquilo quebra, e a gente cai de 4. Por que acontece isso? Porque nas leis existenciais não podemos focar numa única coisa. Ou seja, já imaginou se houvesse um único rio no planeta? Está distribuído em várias regiões,
e cada qual tem o seu porquê. Então, neste momento, pergunte para si o que é valioso para você, o que você realmente não abriria mão por nada, né? Esse valor é o que eu estou chamando de seiva, que é a sua essência, é aquilo que realmente te move, né? Que faz você acordar todos os dias, faz você enfrentar os desafios. Então, marca aí no teu caderno, né? O que é este bem tão precioso para você. Vamos lá. Opa! O que ela... Você está brincando comigo aqui, né? Aí, nesse slide, eu deixei aqui, né? Por que ela rapidamente responde, né, aos nossos projetos? Já já vocês vão ver por quê. Que tem várias ferramentas aí envolvidas nela, que quando nós construirmos com todos os detalhes e realmente pôr ela para funcionar, você vai ver que coisa linda que é a realização disso tudo. Mas, Marina, como é que você sabe disso? Eu uso essa ferramenta há muitos anos. Bem, eu vou me apresentar porque nem todos que estão aqui me conhecem. Eu me chamo Osmarina Viel, sou a canalizadora do Código Supra-Humano. O que é isso, né? O Código Supra-Humano foi no início da pandemia, logo que começou, eu comecei a fazer mais meditação e aquele silêncio gostoso, então eu ia lá no Parque Ibirapuera, que eu moro aqui do lado, e eu ficava lá quietinha, meditando, e de repente veio a imagem certinha, né, a comunicação certinha, que este era o meu novo momento, o momento de ativar o código supra-humano nas pessoas, despertar essa consciência supra-humana, porque o planeta estaria passando por uma renovação energética, esse nome, renovação energética, e que as pessoas já estavam prontas para ir para esse caminho, mas falta conhecimento deste lugar para que elas compreendam como deve seguir em frente. E aí, fiquei com aquela coisa na minha cabeça, eu entendi no primeiro momento que era um livro, mas aí eu fui pesquisar outras coisas, fui indo e tal, e a coisa foi cada vez mais clareando, até um determinado momento que, em 2021, isso, eu dei a primeira iniciação para um grupo e fiz só essa por enquanto. Talvez este ano eu faça novamente, porque eu entendi que eu precisaria primeiro preparar mais as pessoas para depois realmente iniciar dentro deste estado de consciência supra-humana. Sou mentora supra-humana. O que é ser uma mentora supra-humana? Se você não quiser passar por um processo de psicoterapia, você pode contratar 10 sessões, né? Eu vou usar todas as ferramentas que eu conheço ao longo desses 30 anos como profissional da área de psicologia e vou te ajudar num ponto específico. Ah, eu estou tendo dificuldade no trabalho. Ah, eu estou tendo dificuldade no relacionamento amoroso. Que é diferente do processo psicoterapêutico, que esse nós vamos fundo e é realmente uma transformação muito maior. Mas você pode ir fazendo de 10 em 10 à medida que achar que está suficiente para. Essa mentoria, ela é para aquelas pessoas que não querem ficar muito tempo no processo psicoterapêutico. Tem um outro trabalho, que é uma mentoria que também estou dando, que é para profissionais da área de psicologia e profissionais que trabalham como terapeuta. Esse, eu passo tudo que eu conheço para que esses profissionais possam ajudar mais pessoas numa velocidade mais rápida, porque as técnicas que eu uso são rápidas, porque tem uns mecanismos que eu fui adquirindo ao longo da vida que eu... Sabe quando você vai cortando o caminho e fala, uau, isso dá certo, né? Então, a pessoa consegue despertar com muito mais velocidade e resolver as questões conflituais também. E sou a fundadora e CEO da Saúde Integrada. Então, a Saúde Integrada também foi intuída, é um espaço totalmente diferenciado, porque ele tem todos esses embasamentos supra-humanos. Lá está os 5 elementos, lá está a energia de Metatron, que são todas as coisas que eu vou falar aqui ao longo desta aula. Eu já ajudei mais de 15 mil pessoas a destravarem suas vidas, com certeza bem mais, porque 15 mil foram as que vieram até mim. Mas a partir da transformação de uma pessoa,
ela vai também transformando o meio onde ela vive, e tantas outras coisas podem acontecer. Então, como eu disse no início da aula, a minha missão é manifestar os meus conhecimentos supra-humanos para o maior número de pessoas. E hoje a gente sabe a urgência das pessoas em ajustar, né, essa energia que nós geramos com a do planeta. Porque por que está havendo tanto sofrimento e tanta confusão no planeta? Porque as pessoas estão desconectadas do planeta, e o planeta está vibrando numa energia mais leve do que esteve até então, e as pessoas continuam ainda valorizando o sofrimento e a dor. Então, o meu trabalho é resgatar as pessoas que já estão despertando. Epa, tem algo mais, né? Deixa eu ir para esse outro lado aqui, que aqui a minha vida fica mais afortunada. E com certeza, isso que acontece com cada um deles. E é urgente isso, gente. Por que é urgente? Porque tem dois caminhos, né? Se a raça humana não for por esse lado, é certo que ela pode destruir o planeta. E uma judiação, né? Porque o planeta, neste momento, está nos chamando para ir para este lugar, que é uma vibração muito mais abundante, muito mais amorosa, que ao longo da aula vocês vão entendendo onde é que está no nosso corpo tudo isso. Até aqui tudo bem, gente? Vai anotando as perguntas aí, depois me manda todas, ok? Então, o meu propósito é esse. Nesta primeira aula, porque nós vamos ter duas aulas. Nesta primeira, nós vamos falar da simbologia da mesa supra-humana, e porque ele é tão eficiente, né? Que esses símbolos todos que eu coloquei aqui, você vai ver como acelera esse processo. E o segundo, tá piscando aí para vocês também? E também nós vamos dar a tarefa de casa, porque o que vai acontecer? Nessa primeira aula, eu vou dar a aula, explicar toda a simbologia da roda da fortuna, e na segunda aula nós vamos pôr em prática. Tem um intervalo aí de em torno de 15 dias entre a primeira e a segunda, para dar tempo de você repensar sobre essas áreas, escolher as figuras que você quer pôr em cada um desses espaços que estão aqui, ó, que são os espaços vazios, que aí nós vamos preencher com imagens. Quais as simbologias que nós vamos ver aqui que está imersa na roda da fortuna supra-humana? O cubo de Metatron, a Cabala, que tanto pode ser pronunciado Cabala ou Cabalá, a oração supra-humana, o Feng Shui e as minhas experiências. Então, quando a gente fala do cubo metatrônico, lá vem os nomes, né? Esses nomes esquisitos. O cubo de Metatron é nesse desenho, você vai ter oportunidade de ver. Tá olhando aí que tem essas bolinhas, né? Atrás da oração supra-humana? Esse é o cubo. Ó, ele está aqui. Observe que ele tem 6 rodas e depois mais 6 rodas. E dentro dessa roda estão todos os outros símbolos, que agora nós vamos falar da simbologia, aliás, da matemática sagrada, os símbolos sagrados, né? E eu vou contar uma experiência para você aqui que foi muito incrível, né? Há muitos anos atrás, porque eu queria tomar ayahuasca, mas eu tinha medo de tomar ayahuasca. Mas em belo dia surgiu, eu estava pronta, que é aquela coisa, querer é uma coisa e estar pronto para é outra. Quando eu estive pronta, aquilo veio até mim. E aí eu fui tomar a ayahuasca e foi muito interessante, porque eu tive uma experiência incrível, mas incrível, porque eu expandi tanto que eu entrei num lugar que tinha um movimento que fazia assim, ó, que era como se fosse um ato sexual, uma dança sexual. E dessas danças que fazia esse movimento, entrelaçava, ia saindo as formas geométricas. E essas formas geométricas, nesse movimento, ia descendo, descendo, e lá embaixo estava a matéria. Era uma parte escura. E eu olhando de um lugar onde era muito, mas muito sutil. E a vontade que dava era de soprar. E aí soprava, e pessoas iam vindo na minha cabeça e ia soprando esses símbolos para as pessoas. Foi uma experiência, gente, que nenhuma outra foi tão impactante quanto essa. E aí, muito bem, passou o tempo, e em outro momento na minha vida eu me deparo com esse conhecimento de Metatron. E aí eu entendi que, na verdade, aquilo que eu estava vivenciando
era esse estado de consciência de Metatron. Então, nós, como ser humano, podemos atingir através da meditação, através desse silenciar, que tanto eu falo nos meus vídeos quando me refiro à consciência supra-humana, porque eu me silencio, me torno a consciência búdica, observadora, e expando e enxergo esses outros universos. Mas expandir a este ponto, essa foi a única vez. As outras vezes eu expando, mas não chega a este ponto. Então, aqui estão todas as formas geométricas inseridas neste cubo de Metatron. O cubo de Metatron é um mapa vivo de toda a criação da nossa realidade e nos demonstra a verdade milenar de que toda a vida emerge da mesma origem. Isso é fato, tudo vem da fonte, tudo vem de lá, e dependendo desse movimento, dessa dança que a gente chama de contínuo de luz, as formas aqui neste universo são diferentes, assim como em outros universos também vão haver formas materiais mais diferentes, mas todas elas vêm do mesmo lugar, do mesmo centro, né, que a gente chama de fonte criadora de tudo o que é, baseados nos mesmos padrões geométricos que eu acabei de falar, da energia ilimitada do Criador. Então, o Metatron, ele é o porta-voz divino, é o mediador de Deus com a humanidade. E no nosso corpo, né, onde é que está essa consciência de Metatron? Está no nosso laríngeo. Por isso que todo o meu trabalho, eu estou sempre falando da região do cardíaco, que é o portal do amor, e quando a gente acessa esse amor, viemos para o laríngeo. E aqui é a expressão, né? A expressão do Pai. Então, para quem está dentro da linha cristã, é muito comum falar do sopro divino, que o verbo se fez carne, né? O que significa tudo isso? É que quando a gente abre o portal do coração, né? Que é este lugar onde habita o amor, a nossa expressão através do verbo ou das nossas ações está conectada com este divino. Não é à toa que os nossos braços estão aqui, né? Então, o nosso ouvido, a boca, está tudo aqui, ó, nessa parte aqui. É a forma de expressar, né? De manifestar essa força do Pai quando vamos entendendo que a única forma de abrir esse portal é através do amor. E por onde eu começo a amar? A mim mesmo. Como é que eu amo? Compreendendo. Não existe um jeito da gente amar se a gente não compreender. Não essas paixões, né? A gente está falando de amor mesmo, de compreensão. Porque a partir do instante que eu entendo que o planeta é um ser vivo, eu cuido dele do mesmo jeito que eu cuido da minha casa, do mesmo jeito que eu cuido de uma planta, de um animal, né? De tudo que está à minha volta. Então, isso é amor. Aqui estão as formas, né? Que está dentro deste símbolo. Então, vocês estão vendo o símbolo aqui. Se você olhar bem nele, você vai ver as formas. Cada uma delas. Dá para perceber aí? E aqui dentro estão todos os elementos. Então, olha que interessante, né? O elemento fogo, o ar, a água, a terra e o éter. E o éter é exatamente aqui no nosso laríngeo. Então, se a gente falar dos nossos chakras, o que acontece? O primeiro lá é terra, depois é água, depois é fogo, ar e éter. Daqui para cima não tem mais. Por quê? A raça humana não consegue ainda tocar um outro tipo de elemento que seja tão mais sutil quanto o éter. Mas até o éter a gente consegue. E é tão lindo, gente, porque não importa qual conceito, né, qual filosofia nós vamos estudar, todas elas chegam nessa mesma conclusão. Se você estudar o Tao, vai ser isso. Se você estudar o cristianismo, vai ser isso. Se você estudar o budismo, vai ser isso. Tudo acaba parando, né, nesse tipo de conhecimento. Então, quando nós vamos nos tornando iniciados, vamos entendendo que são só lugares do planeta que entendeu de um jeito, mas está falando a mesma coisa. Então, esse é o cubo do Metatron, e vocês vão ver que ele está no verso do nosso quadro da Roda da Fortuna. O cubo de Metatron dá um nascimento a todas as formas físicas que existem no universo. Então, não só no nosso universo, mas todos os universos que compõem matéria, quem é responsável é essa consciência metatrônica.
Para facilitar, imagina o Sol. Bom, tem o núcleo do Sol, né? E depois do Sol tá aqueles plasmas, né? E que reverte luz para todo o sistema solar, que até eu sempre digo para vocês, olha, somos do sistema solar dourado. Existe sistema solar de outras cores, né? Mas o nosso Sol é dourado, então nós somos seres dourados, porque a gente recebe essa luz do Sol. Então, pensa que Metatron é exatamente este ser que saiu do Pai, é como se o Sol fosse a fonte criadora de tudo que é, e Metatron é aquele que sai, né? E a hora que ele sai, ele atinge todos esses estados e manifesta a matéria. No caso do Sol, ele só nutre a matéria. Metatron manifesta a matéria, porque essas formas geométricas vão se alinhar e vão formar a matéria. Então, ele faz tudo isso através da geometria sagrada. Ele é o que regula o fluxo da energia divina. Por quê? Você já imaginou se viesse um bloco muito intenso de magma lá saindo do Sol e atingisse a Terra? Todos nós iríamos derreter, não é isso? Então, se viesse também uma energia sutil com tamanha propriedade vinda da fonte, nós não suportaríamos e dissolveríamos. Na chave de Enoch, ele fala que se ajustar o planeta, porque ele está ajustando aos poucos com outros sistemas solares, mas se ajustasse isso rapidamente, a incidência de luz ia aumentar muito e até a nossa alma seria dissolvida, para vocês terem ideia do que aconteceria então com o nosso corpo, porque a nossa alma, para nós, ela é extremamente sutil, né? O nosso corpo que é denso. Então, o nosso corpo, essa matéria, ela é anti-luz, ela só existe porque não incide tanta luz aqui. Então, se você começar a trabalhar isso, né, que é essa coisa que nós estamos fazendo, de expandir, de ativar o nosso corpo de energia, nós vamos fazendo isso aos poucos. Por isso que a alimentação ela é adequada, o exercício físico é adequado, porque você vai mudando de oitava em oitava, e esse corpo, ele ressente. Nossa, no começo eu me lembro que eu ficava chapada com esses conhecimentos. A hora que eu ia participar de algum evento que tinha isso, eu ficava zonza, meus músculos ficavam trêmulos, né? Porque é uma energia sutil, mas ao mesmo tempo a gente sente. Então é natural se de repente você começar também a abrir a boca, ter uma, nossa, o que a Marina está falando? Nem estou conseguindo ouvir o que ela fala direito. Eu falo que a gente fica chapado, porque são coisas que têm uma carga energética diferente. Então o Metatron é isso, ele é manifestação, ele é a manifestação do Pai, né, da fonte criadora, é o desdobramento dessa energia. Volto de novo a usar o exemplo do Sol. Então, está lá o Sol, o núcleo, e ele emana isso. Os planetas que estão mais perto recebem mais a luz do Sol, os que estão longe recebem menos. E nós somos um universo, estamos muito longe da fonte. Então, são universos em cima de universos até chegar a esse lugar de pura luz, onde não existe matéria. Os círculos representam o feminino, enquanto que as linhas retas representam o masculino. Lembra que eu falei da minha vivência? Que eu via essa dança, né? E era exatamente isso, este masculino e esse feminino. E através deles é que forma as formas geométricas. Então, assim, o cubo de Metatron representa a união das polaridades masculinas e femininas para criar a existência do universo. Agora, me conta, como é que você pode criar qualquer coisa na sua vida, porque nós somos co-criadores, se você estiver com problemas no aspecto masculino ou feminino? Então, é muito comum eu sempre curar os antepassados, as histórias com os nossos pais, a nossa própria autoimagem. Quando eu venho e falo, eu sou mulher, aí eu falo que eu estou tendo problema no meu relacionamento masculino. É certo que o meu parceiro só é a representação do que está doente dentro de mim. Se eu sou homem, é a mesma coisa, o meu aspecto feminino que está doente. Então, através daquele ser, eu vou me tratando, para que eu possa realmente realizar coisas aqui na minha vida de forma harmônica comigo e com o universo, porque não precisa desfazer, tudo vai fluindo e vai acontecendo coisas maravilhosas na nossa vida. Se a gente não tem esse entendimento, nós vamos materializando de qualquer jeito
E aí é óbvio que o sofrimento vem, porque eu trago a matéria, mas eu trago ela de forma inadequada ao meu ser. E olha só que coisa maravilhosa. Quando falamos do Jung, ele também fala desse aspecto do masculino e do feminino. O Jung era o iniciado, né? Por isso que eu gosto tanto dele. Eu nem sabia disso quando eu comecei a fazer o curso de psicologia e eu me aprofundei muito na teoria dele. E ele fala do ânimo e da ânima, né? Esses dois universos que precisam estar totalmente harmônicos para que possamos ser pessoas saudáveis e equilibradas. Uma outra experiência que eu tive com a ayahuasca também, achei muito lindo, que eu via a coluna, fogo subindo, e ele fazia assim, ó. E aí, cada ponto que ele cruzava aqui, eram os pontos onde a gente chama de chakra. Que aí, depois, mais tarde, eu fui ver que é o caduceu, né? O que é o caduceu? A energia, ela circula nesse movimento, a outra faz assim, vai cruzando, e aqui depois, então é muito comum vocês verem como asas aqui, né? Com, a cabeça de cobra. O que representa isso? Esse estado expandido de consciência, que é a mesma coisa do que nós estamos falando aqui. Então, o masculino e o feminino dentro de nós deve estar sempre harmônico. Até sugiro aí que você observe, né? Qual é o lado do teu corpo que mais dói, que mais sofre? É aquele que quase sempre é onde a gente tem coisas para tratar. Seguindo em frente, gente, vamos lá. Deixa eu só fazer uma coisa antes da gente continuar. Preciso mandar uma mensagem para uma pessoa. Enquanto isso, vocês dão uma respirada, porque eu sei que vocês devem estar ficando chapado aí em me ouvir. Respira, toma uma água. Isso. Ó, a questão da sincronicidade, né? Eu fui passar mensagem para a pessoa passou mensagem para mim. Mas é isso. Então, vamos seguir, todo mundo deu uma respirada, dá uma esticada aí. Ai, gente, estica, solta, se puder, levanta, dá uma chacoalhada no corpo. Isso, solta, porque agora é que vem a parte lascada de vez. Vamos lá. Então, falamos de Metatron, né? Vocês conseguiram compreender que tudo nessa vida é masculino e feminino. Se você estiver em conflito com o seu cônjuge, é certo que tem alguma coisa doente aí, às vezes temos que resgatar isso nos nossos antepassados. Então, existem umas técnicas super-humanas bem legais que ajudam nesse aspecto. Próximo slide, nós estamos falando aqui, então, novo sentido para a vida humana, né? Esse novo sentido para a vida humana é essa realidade planetária agora. E a oração supra-humana, ela faz isso, ela dá é uma outra forma da gente fazer oração, porque antes tinha aquela coisa de fazer oração, é a minha culpa, né? Oh, papai do céu, me ajuda, eu estou aqui nesse miserê, nessa desgraceira toda, né? Então, até eu me lembro que eu morava num outro apartamento e tinha uma vizinha, e eu não sei lá qual que era o ritual dela lá, que ela chegava de madrugada e começava falando alto, Deus, me ajuda, olha, quanto sofrimento, lá, 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 lá. Aí eu acordava assustada com aquilo, e falei, mas meu Deus do céu, se eu fosse Deus, eu tamparia meu ouvido, porque como pode, né? Ela já é isso, ela não precisa gritar para ninguém ouvir, porque ele já está aqui conosco, né? Somos centelhas divinas, então ele já está conosco, não precisamos gritar para ser ouvidos. Quando tem essa coisa também de alguns rituais que o pessoal solta fogos, né? Aí eu fico olhando e falando, nossa, que judiação, né? Que jeito estranho de querer chamar a atenção de Deus, porque está destruindo o planeta, os coitados dos bichos que sofrem e tal. Por que toda essa barulheira? Deveria todo mundo entrar em silêncio se quer falar com Deus, né? O único jeito é através do silêncio e através do amor, do coração. Então, essa oração, ela traz isso, né? Ela está muito bonita, essas palavras aí todas foram escolhidas a dedo, e todas carregadas de energia vindo da fonte. Então, vamos ler, né? E nesse momento, vamos nos conectar aí com
com Metatron, né, que é este nosso pai maior, porque ele é o que gera toda a matéria e nós somos matéria, né? Então, oração supra-humana. Sou centelha divina em ação, vivo em constante transformação. Levo comigo o amor, a felicidade e a sorte, que me faz confiante e forte. Minha vida sou eu quem cocrio. Olha aí, ó, minha vida sou eu quem cocrio. Porque se eu sou a centelha divina, se Metatron está o tempo inteiro soprando e eu faço parte disso tudo, óbvio que sou eu que cocrio. Só que aí eu tenho essa possibilidade de cocriar algo que me favorece ou algo que possa gerar um aprisionamento dentro de mim. Então, a minha vida sou eu quem cocrio, e nela não há mais desafios. Aprendo com tudo e com todos. Sou grato, generoso e virtuoso. Gratidão ao Criador por tudo que sou, realizo e manifesto. Determina está feito, assim é. Observa que cada palavra aí encaixa com a nossa vida, encaixa com o nosso dia a dia. Vou deixar um pouquinho aqui, um silêncio, um instantinho para você reler novamente e sentir realmente ela aí pulsando dentro de você. Respira bem profundo, vamos fazendo a conexão. O curso não é só o conhecimento, já é um momento para você alinhar a sua energia com essa fonte maravilhosa de luz. E como está colocado aqui, né, a oração supra-humana está alinhada com a energia atual do planeta. Então, essas pessoas que cultuam sofrimento, dor, escassez, são pessoas que estão desalinhadas com esse novo planeta, né, com essa nova realidade planetária. Tudo que nós estamos falando aqui, essa figura que você está vendo, é o que está no verso da nossa mesa, aliás, da nossa roda da fortuna supra-humana. Vocês estão vendo aqui embaixo, ó, Iod Rei, Vav Rei. É uma outra oração que ela potencializa muito, porque ela está unificada com o primeiro tipo de escrita que existiu aqui no planeta Terra. Tá? Está aqui ela. Opa, tá? Falei para você ir. Iod Rei e Vav Rei. São esses símbolos aqui, né? Os símbolos é essa primeira escrita que eu estou dizendo que veio, foi a primeira manifestação no planeta Terra. Mas já eu vou falar mais dela. Um outro símbolo que você já até está acostumado a ver, né? Que é o logo do meu nome, que é a Merkaba. Então, essa parte aqui é uma parte interessante, porque eu sempre faço com vocês. Se vocês que assistem as minhas lives, que vê vídeos que tem lá no YouTube, eu estou sempre dizendo, né? Observa a energia abaixo dos pés, acima da cabeça, dos lados, na frente, para trás, né? E respira. Tem alguns cursos que eu vou ativando o chakra e vou falando, olha, respira, expande, expande. E quando a gente pega aquele aparelho que mede a energia, dá para ver nitidamente a diferença de uma energia que está muito coladinha no corpo e ela é expandida. E aí a gente tem essa sensação de bem-estar. O nome disso é Merkaba, e essa palavra Merkaba, ela é uma palavra da Cabala. Então, a Merkaba é um veículo de luz, o nosso veículo de luz, formada por formas geométricas sagradas. Aquelas formas geométricas que eu mostrei para vocês, todas elas estão inseridas aí. Então, uma circula a outra. Essas flores é como se fosse um véu que nos envolve, e é através dela que as consciências mais sutis conseguem se conectar com uma consciência supra-humana. Então, voltando lá, formada por formas geométricas sagradas, capaz de transportar a consciência para além do plano físico. Somos capazes de construir ou ativar este veículo em torno de nós e acessar lugares e informações em dimensões fora do tempo e espaço da Terra, que foi a experiência que eu contei para vocês, né? Quando eu tomei
a ayahuasca eu me expandi de uma tal forma que eu jamais imaginei que poderia ser capaz. Hoje, dentro das técnicas que eu tenho, eu ajudo vocês a expandirem dentro da realidade de cada um. Porque o que que acontece? Se você expandir isso de uma vez, de qualquer forma, a gente tem que ativar a energia Kundalini. Quando a gente atinge a energia, ativa a energia Kundalini, que é aquele do caduceu que faz esse movimento, você já faz isso, você já expande. Só que se você estiver fisicamente doente, está com muito problema e tal, você pode agravar ao invés de melhorar. Até uma vez eu participei de um curso e duas moças estavam comentando, né, que elas foram fazer uma vivência e o profissional não sabia disso, ele ativou a energia Kundalini e elas expandiram, só que depois elas não conseguiam voltar, ficou meio para lá e meio para cá, passaram mal, viu? Muito mal, ou seja, todos os chakras se desorganizaram, por isso que a gente tem que fazer isso aos poucos, e eu estou começando com a roda da fortuna, e depois, aos pouquinhos, eu vou passando outras ferramentas, até um determinado momento que vocês também poderão perceber esse lugar fora do tempo e do espaço. Quando a gente entra em meditação profunda, é isso que acontece. Quando o pessoal fala, eu entrei em samadhi, é isso que acontece. Por isso que eu estou dizendo, não importa qual a teoria, todas vão levar para o mesmo lugar. Aqui, antes ainda de eu passar esse slide, eu volto aqui. Tá vendo, ó, a Merkaba aqui, ó, que são exatamente os mesmos símbolos que tem dentro do cubo metatrônico. Agora nós vamos falar do Feng Shui. Então, o Feng Shui é mais uma outra ferramenta agregada dentro da roda da fortuna supra-humana. Feng Shui é uma ciência milenar, né, chinesa, que vem da filosofia taoísta. Eu, especialmente, gosto muito do taoísmo. Tudo que eu leio, gente, eu gosto demais. Eu acho lindo. Até acho que tem uns livros aqui que tá aí disponível para, de vez em quando, eu dar uma folhada. E ele também fala sobre a meditação, ele também fala deste lugar maravilhoso, da fonte criadora, fala de infinitas outras áreas. E tem essa parte, nessa ferramenta, que é o Bagua, que vem do taoísmo, que é a arte da ordem e do equilíbrio. Então, é muito comum eu dizer para vocês sempre, né? Gente, não existe equilíbrio se não houver organização. Eu estou sempre falando, organiza a vida, gente, organiza seu tempo, organiza como vai ser seu dia. Um dia anterior, presta atenção como vai ser o seu próximo dia. Ó, ontem eu organizei o meu dia para hoje. Então, hoje eu já fui fazer musculação, eu já resolvi pendurar um quadro aqui na minha parede, estou fazendo aula para vocês, daqui a pouco eu vou ter reunião, depois eu vou ter atendimento, tudo dá para fazer dentro de um dia, desde que esteja organizado. Tenha uma agenda, tenha esse cuidado. Ah, mas olha, eu não trabalho. Então, não trabalha fora, mas dentro de casa você trabalha. Tem hora de almoço, tem hora do lanche, tem hora para você fazer exercício, para você tomar sol, enfim, né? A vida precisa estar organizada, senão fica parecendo uma barata tonta. E vocês vão ver mais na frente que essa parte da inteligência tem que ser bem aproveitada. Então, aqui está o Bagua, né? Ele usa dessa parte da filosofia taoísta para montar todo essas 8 áreas. Então, a roda da fortuna tem a base dentro do Feng Shui também. Aqui está ela, essa é a frente, nós estávamos vendo o verso, vamos voltar lá para vocês verem o verso de novo, ó, esse é o verso dela. Então, o que acontece? Quando você estiver com ela, você vai ter a oportunidade de ver a flor da vida, que está aí, que é essa redinha, né? Que é um círculo intercalado com o outro e forma essa rede. Por isso que não tem como a gente destratar uma pessoa, destratar um bicho, destratar o planeta e ser uma pessoa abundante, uma pessoa feliz, próspera. Não vai acontecer isso, né? A pessoa pode ser rica, ela pode, mas não abundante. Ela não vai ser também equilibrada e feliz. Então, é muito comum a gente ver o pessoal que, de repente, está em algumas posições e que são os verdadeiros cavalos ou cavalas, né? Porque estão mais instintual do que nunca, porque não compreenderam essa interação.
Só que somos esse todo. Primeiro, essa teia humana, que estamos falando da consciência humana, que agora o meu trabalho é elevar para a consciência supra-humana, né, que vai ajustar com a consciência do planeta. Ou seja, é como se essa redinha ficasse uma só, do planeta e a nossa. Hoje está meio separado isso, e por isso que existe todo esse sofrimento. Então, vamos lá? Essa é a frente. Observa aqui que tem o logo no meio, né, que é o logo da marca Usmarina Viel, mas vocês estão vendo que está um ponto de luz bem aqui no cardíaco, porque aqui é por onde a gente acessa todo esse conhecimento. Não tem como você ser uma pessoa supra-humana se você não tiver ética na tua vida, se você não tiver esse respeito para com tudo que está à sua volta. E as áreas são essas, né? Então, dinheiro. Quando eu falo do dinheiro, como você vê esse dinheiro? Então, a partir do meu coração, como é que é a minha relação com essas áreas? Como eu me relaciono com o dinheiro? Né? Eu me relaciono com o dinheiro sempre o medo que ele vai faltar? Eu me relaciono com o dinheiro dizendo assim, eba, ele facilita mega blaster na minha vida, porque eu posso viajar de primeira classe, eu posso fazer uma viagem por ano internacional, eu estou sempre de boa, posso cuidar da minha saúde, comprar as melhores coisas que tem, não é isso? Então, olha aí, dinheiro é tudo isso. Relacionamento amoroso, né? Quando você fala dele, como é que ele é, né? Que eu falo relacionamento amoroso, logo eu penso no meu marido, que é um fofo, né? Agora mesmo ele está no supermercado fazendo compra, ligou para mim. Marina, você quer mais alguma coisa? É essa parceria gostosa. As pessoas às vezes confundem muito o relacionamento amoroso com paixão, né? E paixão é uma coisa que a gente tem quando tem jovem. Depois, nós vamos desenvolvendo essa parceria e o amor vai realmente cada vez mais aumentando. Criatividade, sem criatividade a gente não consegue muita coisa, porque precisa ir lá, né? Expande, capta as sementinhas lá que está no mundo sutil e trazemos para cá. Isso é ser criativa. Quando eu tive esse clique do supra-humano, é a criatividade. Quando eu resolvi dar esse curso para vocês, é a criatividade. Isso nos torna pessoas muito abundantes e afortunadas. Amigos que nos ajudam, né? Quem são esses amigos? Então, quando fala de amigo, eu já lembro dos meus amigos, que a gente sempre se diverte muito. Não importa se vê sempre ou não vê, mas são pessoas que moram no meu coração e que tenho um grande carinho por todos eles. Sucesso profissional, né? É a hora que a gente olha e fala, uau, cheguei aonde eu queria. Ou eu posso, aqui no caso da Mandala, nesse momento a gente está fazendo um diagnóstico de como que estão as nossas áreas. Depois a gente vai montar de acordo com o que nós queremos. Então, o sucesso profissional, né? Como é que está a área profissional para você? Como é que é essa relação profissional? Outro dia, uma moça me mandou uma mensagem falando assim, Marina, eu estou desesperada, faz 2 anos que eu não consigo trabalhar e eu não arrumo emprego, né? E eu estou com sérios problemas, você pode me ajudar? Aí eu falei, nossa, como assim, através de uma frase, eu posso ajudá-la? Posso ajudar oferecendo as ferramentas, mas eu não posso fazer nada mais além disso, porque eu não sei como é que é a relação dela com o trabalho. Será que ela é aquela pessoa que fala assim, puta, que saco, ai, segunda-feira eu tenho que trabalhar, meu Deus, você chega lá, aguenta aquele povo chato, né? Será que é assim? Ou então é aquela pessoa que chega lá e empurra para todo mundo fazer as coisas e ela fica de braços cruzados, né? Ai, hoje eu tô com dor nas costas, ai, não sei, será, né? Então, como é que vai ser isso? Não vai realmente conseguir um emprego, ou então adora ficar em casa fazendo comida, não quer saber de trabalhar, né? Os homens ficam assistindo futebol, não é isso? Ah, trabalhar, gente, que coisa chata. Até eu encontrei com um funcionário aqui do meu trabalho, ele falou, você voltou de férias, que legal, né? Ai, gente, queria tanto mais um mês de férias. Falei, como é que você aguenta? Você já ficou 40 dias? Ah, mas é muito gostoso ficar em casa. Falei, interessante, né? Eu sinto falta. Falta da minha casa, falta do meu trabalho. Então, assim, 10 dias de boa. Quando começa a ficar muito tempo, a não ser que sejam viagens muito longas, né? Assim, quando vamos para fora do país, mas quando está aqui, essas viagens curtas, 10 dias está excelente, né? Mas senti saudade da minha casa e da minha rotina. Isso significa que a rotina é boa, né? E quem criou? Eu, então todo mundo também pode fazer isso. Quando falamos de lucidez, falamos desse lugar, desse conhecimento mais aprimorado, essa conexão com o divino, e que vamos nos tornando seres cada vez mais
perceptivo, que a cada vez que eu expando a minha energia, mais aumenta o meu campo de percepção. Muito lindo isso, né? E precisamos disso para viver neste novo momento planetário. A saúde familiar, né? Presta atenção aí, como é que está a sua relação com a família? Como é que você lida com isso? Porque aqui é sempre assim, então, do centro para fora. O Jung chama isso de sujeito e objeto. Então, eu sou o sujeito, e como é que estão os objetos, né? Como é que estão essas áreas à minha volta? Como é que eu lido com elas? Ah, eu tenho uma bronca lá com meu pai, com a minha mãe, não gosto dos meus irmãos e tal, né? Então, como é que eu posso modificar isso? É através dessa mandala que nós vamos fazer essas mudanças todas. E a abundância é diferente de dinheiro, gente. Dinheiro é uma coisa, pode ter pessoas que têm muito dinheiro e não são abundantes, e tem outras que pode ser que não tenham dinheiro e sejam abundantes, porque a abundância é a frequência do nosso próprio planeta. O planeta é abundante, não é? Nossa, eu fico admirada quando eu passo em algum lugar e vejo um pé de goiaba que nasceu no meio das pedras ou no meio do asfalto e está carregado. Eu me lembro que eu postei um vídeo para vocês, que eu estava andando aqui no Parque Ibirapuera, e bem no meio do cimento nasceu uma primavera. Ela está a coisa mais linda, carregada de flores. Falei, olha que incrível. Então, o planeta é abundante. Mesmo sofrendo todos os agravamentos que a raça humana tem feito com ele, mas ele continua abundante. E só isso já desperta amor dentro de nós, né? De olhar todas essas belezas. Então, essa é a frente da mandala. Deixa eu só voltar aqui. Lembra que eu falei para vocês dos símbolos, né? Que estão aí, ó, em cada canto. E aí, por que é que a mandala é quadrada, né? Ou melhor, a mandala não, o formato da nossa mandala aqui é quadrado. Porque quando a gente fala de materialização, nós falamos de 4 partes, não é isso? Que é o símbolo da Terra. Então, o quadrado é o símbolo da Terra. E se a gente lembrar da forma piramidal, que é onde está o supra-humano baseado, que fala, olha, só atinge o estado de consciência elevado quando compreendemos o que é essa consciência piramidal. O que é a consciência piramidal? É a base da pirâmide. Então, do lado eu tenho toda a estrutura de materialização mesmo, onde eu materializo, que é o elemento terra. Depois, do outro lado, está como eu me relaciono, que é isso que eu estou falando agora, como eu me relaciono com essas áreas, elemento água. O outro, elemento ar, como eu penso sobre as coisas, como eu me relaciono e como eu penso. Então, como eu penso com relação ao dinheiro? Né? Como é que é o meu raciocínio sobre ele? Como eu penso sobre o relacionamento amoroso? E é aí onde está também a minha criatividade. E o quarto, que é elemento fogo, que é a outra base da pirâmide, que é onde eu conservo a minha energia. Quanto mais eu conservar energia, mais eu faço esse fluxo girar rapidamente. E eu vou cada vez mais expandindo. E aí atinjo a ponta da pirâmide, né? Vamos imaginar que esse pontinho de luz que está aí no coração dessa pessoa é a ponta da pirâmide? Então, aí é o estado de plenitude, porque eu estou com os 4 elementos em ordem, né? Com a minha vida em ordem, e, ao mesmo tempo, olhando todo esse mundo da matéria do sutil para o denso. Quando falamos de supra-humano, eu não falo do denso para o sutil, né? Não é da matéria olhando para o sutil, é do sutil para o denso. Por isso que aí, quando a gente medita, expande essa consciência, eu consigo enxergar deste outro lugar e olho aqui para a minha vida, né? Como é que está a vida da Osmarina, profissional, amorosa, com relação ao dinheiro, à família? Epa, peraí, tem uma área aqui que acho que precisa mais de atenção. Deixa eu ir lá cuidar, né? Agora é a hora de eu cuidar dessa daqui. Aí cuida dela, volta de novo a vida a fluir, e a gente sempre está no meio. Então, lembra que eu peço para ver? Se quiser, até fecha os olhos agora e visualiza. Você no meio da pirâmide, observando as quatro bases, você no meio, e subindo pela ponta da pirâmide. O que aconteceu? Eu estou vendo esse todo. Essa é a forma da consciência piramidal. Então, aqui também está esse conceito, e para cada canto, o Iod Rei, Vav Rei, que significa Deus, a palavra Deus escrita em hebraico. E, através dele, tem 72 manifestações
que eles falam de manifestações angelicais, que cuidam desse universo onde tem o plano físico. Então, vem Metatron, de Metatron vem todos esses seres, porque o que acontece? Se a gente acessar esses seres num patamar muito elevado, como eu falei, a gente dissolve. Então, ele vai fractando até chegar num lugar onde a gente suporta essa energia. Vamos falar do número 7? Dá mais uma respirada aí, mais uns 3 pulinhos, já estamos acabando. Número 7 é o número deste ano. Então, essa mandala, né, a gente faz todo ano, a Roda da Fortuna, porque cada ano é um número que está exercendo. Este ano é o número 7. Olha que bonito, gente. Eu comecei a fazer os slides para vocês. Acho que eu vou trabalhar com essa cor roxa, né? E aí, pesquisando o 7, a cor do 7 é a cor púrpura. Eu falei, brincou com isso, né? Isso que é legal, porque quando você começa a fazer as coisas, você já está em sintonia com aquilo. Então, se hoje você está em sofrimento, é porque você está em sintonia com o sofrimento. E se está em sintonia com o sofrimento, significa que você está pensando sobre o sofrimento, você está sentindo o sofrimento, né? Ou às vezes nem é seu, é de uma outra pessoa. Então, precisa sair disso. É hora de silenciar. Quieta lá, não quero isso, não é isso, não tenho um problema, eu tenho um desafio. Como é que eu resolvo esse desafio, né? Vamos deixar a intuição trazer a percepção disso tudo. Que, aliás, tem um curso já de intuição gravado lá para quem quiser fazer, para aprender a trabalhar e estimular esse corpo que tem tanta coisa bonita, né? Então, o 2023, que dá o 7, representa a perfeição, gente. Olha que bonito. E todo mundo está falando que este ano, né, 2023, é um ano que vai ter muita mudança, né? Não sei o de vocês, mas o meu de janeiro já teve uma revolução e várias coisas acontecendo, e eu gosto disso, né? De não ficar estagnado na mesmice de sempre. E ele também é a integração entre os mundos físico e espiritual, sendo o símbolo do universo em transformação. Então, é isso aí, né? E nada mais justo agora com esse curso da Roda da Fortuna Supra-Humana, mais uma transformação acontecendo conosco. Ele proporciona a introspecção e a busca dos mistérios da vida. Olha, introspecção, de novo, buscar aqui no coração esse mistério da vida. E esse mistério da vida ele não está fora de dentro, fora de nós, ele está dentro de nós. Então, basta a gente começar a prestar mais atenção em nós. Relacionando-se com a reflexão com a reflexão e a sabedoria. Acabei de falar. Olhe para dentro, começa a refletir, né? A sabedoria, o que é? É quando eu vou juntando todos esses conhecimentos. Eu me torno um sabedor. Porque um conhecedor, eu só conheço, né? Eu fui no Museu do Ipiranga, aqui em São Paulo, eu conheci o Museu do Ipiranga. Ótimo. Mas saber do Museu do Ipiranga é aquele que foi lá e construiu, que agora reformou. Aquelas pessoas são sabedoras, porque sabem de detalhe, né? Conhecer é diferente. Então, nós estamos falando desse lugar de buscar a autorreflexão e encontrar essa sabedoria dentro de si. Ninguém mais tira isso de nós, gente. Tudo que eu me tornei sábia, ninguém tira. Isso é meu, né? Está impregnado na minha alma. Agora, tem muitas coisas que eu só conheço. Então, aí, com certeza, a hora que eu for embora, acaba, fica por aqui mesmo. E tem essa outra parte que o 7 representa também o conhecimento científico e a inteligência. Então, veja que interessante, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, Marina, mas você é psicóloga e você fala desses assuntos? Qual é a questão? Na verdade, esse é um assunto que ele é até mais profundo do que a própria psicologia, mas ele está no inconsciente de todos os indivíduos. Então, a psicologia é a parte científica que provou um determinado ponto. Essa ciência da qual eu estou falando, ela está dentro de uma outra medida, mas é uma ciência, só que a raça humana ainda não conseguiu mensurar. E a inteligência é que quanto mais você desenvolve isso, mais inteligente você fica, mais perspicaz você fica. E essa é a característica supra-humana. Um ser humano independente, autossuficiente, é aquele ser humano que fala, se a minha vida sou eu que cocrio, eu vou cocriar ela da melhor forma. E já que eu conheço toda a simbologia que faz isso, bingo para mim, eu vou começar a materializar coisas que me traz alegria, prazer.
que nem fazer essa palestra para vocês aqui. Gente, que tesão, que delícia, estudar, pesquisar, relembrar os conhecimentos, as minhas experiências iniciáticas. Vocês não têm noção do quanto é gostoso. E é isso, a vida fica gostosa, prazerosa. Está aqui de novo, então eu já expliquei o que é o Yod Rei e Vav Rei. Ele é escrito como Vav com V e às vezes com W. Para ser sincera, eu não sei por que tem essas duas letras, o Vav ou o V, né? Yod Rei, Vav Rei, ou Yod Rei, Vav Rei com V. Mas está os dois aí, para vocês, se alguém até souber um pouco mais, quiser trocar comigo, eu agradeço, porque conhecimento é sempre bem-vindo, e é assim que esse tetagrama, só essa figura aqui, se você ficar perto dela, ela está emanando essa energia, por ser algo tão próximo da fonte divina, né, já que é o nome de Deus, e aí você está recebendo isso. Dentro da Cabala tem um quadro que eles usam para deixar dentro de casa, onde está esses 72 nomes divinos, né, que tem a manifestação divina, para que fique o tempo todo emanando energia. Então, não deixe na sua casa coisas que faz você se lembrar de coisas ruins. O ideal é você sempre deixar coisas na tua casa que faz você lembrar de coisas boas. Vocês estão vendo aqui atrás de mim, né? Aqui é um armário que eu tenho aqui em casa, que eu estou fazendo essa aula aqui. Olha, tem Buda lá, você vê que tem Buda de todas as formas, aqui, lá na Saúde Integrada, aqui também, né? Tem livros, tem quadro de amigos, da minha família, de relacionamento. Na verdade, é como se fosse o Baguali, só que ele está aqui. A mandala, que eu vou fazer junto com vocês, eu já separei um lugar lá no meu quarto, para a hora que eu acordar, eu vou ver essa mandala todos os dias, que é como eu sempre fiz. No pé da minha cama, eu abro os olhos, é a primeira coisa que eu vejo. E são imagens que é como eu quero que a minha vida fique, né? E não como ela está. Se está tudo em ordem, você pode até dizer, vou continuar assim, e todo dia eu estou lembrando dessas coisas gostosas na vida. Gente, só isso faz uma diferença que vocês não têm ideia do quanto muda a nossa vida. Vamos agora falar do ambiente. Ó, mais uma pausa aí, né? Se quiser dar um pause no vídeo, vai no banheiro, tomar uma água, e voltamos aqui para falar do como preparar o ambiente. Para a gente preparar esse ambiente, como o tempo todo nós estamos falando sobre os elementos, vamos ter estes elementos. E eu já disse, né? No supra-humano, a gente não olha da terra para o éter, é do éter para a terra. Por isso que está primeiro o éter ali. O que é o éter? A intenção, o seu estado de oração. Porque para a gente fazer essa mandala, precisa estar nesse estado de oração, de conexão com o Pai. Depois vem o elemento ar. Então, você pode acender um incenso. Você vai montar um altarzinho com todas essas imagens. O fogo pode ser uma vela, a água pode ser um copo, você deixa ali, ou qualquer outro recipiente com água, e a terra pode ser um cristal ou um próprio vasinho de planta. Então, você vai deixar esse ambiente harmônico, coloque uma música bem gostosa, e aí você vai começar a escolher as fotos que você quer colocar na sua mandala. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar, no grupo, já está no grupo do WhatsApp, já tem lá que eu coloquei essas áreas, você vai ver qual que é a prioridade para você, qual seria essa ordem, né? Vamos começar a mandá-la pelo sucesso profissional, pelos amigos, qual é a prioridade? Onde é que você mais quer modificar neste momento da tua vida? E aí você vai colocar ela como primeiro plano, e depois as outras você vai também definindo, e nós vamos depois construir ela a partir dessa imagem, dessa área que você escolheu, ok? Mais um pouquinho, gente, já já a gente termina. Eu sei que é cansativo para vocês, mas porque são assuntos profundos. Bom, vamos lá. Então, tem duas formas da gente montar essa mandala. Uma é essa que eu já fiz, que eu fiz a minha, né? Vocês já devem ter visto nos vídeos. Eu pedi para fabricar, ela tem uma espessura de 2 milímetros.
Então, na frente está assim, e no verso daquele outro jeito que eu mostrei para vocês. O valor dela é R$ 3,70 ou à vista R$ 1,97. O que já vai junto? O correio, lápis e cola para você pôr as fotos. Se você for comprar essa mandala, eu preciso de pelo menos 7 dias para eu pedir para fabricar e mandar pelo correio para você receber. As medidas podem ser personalizadas, então você olha aí na tua casa qual o lugar que você acha que é interessante e fala, ó, Marina, eu quero uma, mas quero nessa medida. Essa aqui, ela tá 55 por 55, que eu já fiz na medida para depois pôr no espaço lá do meu quarto. Mas você pode escolher o tamanho que você quiser. Muito pequena, eu acho que não fica bom, porque as fotos vão ficar pequenas dentro esses espaços vazios aqui, onde você vai colar. Então, a sugestão é que seja de 40 até 60, nem tão grande nem tão pequena, tá? E a outra possibilidade é você fazer com cartolina. Então, o que eu fiz? Já deixei aqui o material, ó. Então, você pode comprar a cartolina, eu já pesquisei, e a cartolina só tem de 50 por 66, então a mandala vai ficar 50 por 50, para ela ficar quadrada. Sempre tem que ser quadrado, como eu falei, o quadrado representa a materialização. Quando a gente vai fazer coisa redonda, gente, não vai rolar, por quê? O redondo, ele circula muito rápido, e aí eu não consigo materializar. Então, como o nosso propósito é materializar, por isso que está dentro desse quadrado, ok? Um pincel, por que este pincel? Você precisa escrever a palavra Deus aqui, ó, nos cantinhos, e também fazer atrás o cubo metatrônico. O lápis, porque o lápis, na próxima aula eu ainda vou dar mais uma informação para vocês, nós vamos anotar no verso da foto, como que eu diria? Mais um código para que acelere mais rápido ainda essas realizações. A fita dupla face ou a cola, que é para você colar as fotografias, ok? Então, seria dessa forma aqui, né? Fiz aqui uma simulação, como vai ficar o quadro, para a gente pôr depois na parede. Aqui eu usei fotos aleatórias, né? Mas, viu, ele vai ficar desse jeito. Sugiro que você compre a cartolina roxinha, por causa do número 7, certo? Então, próxima aula, dia 14, às 20h30. Vou passar uma meia hora a mais, porque essa primeira eu fiz às 20 horas, né? E essa vai ser às 20h30. E eu vou dar a dica para vocês como harmonizar a casa, não só fazer esse quadro, porque não adianta você ter um quadro bonito lá, se a casa está toda desarmonizada. Vamos fazer juntos a roda, né? Vamos colar as fotos, então você já deve estar com as fotos nesse dia 14, em mãos, e com seu altar montado. E vou falar do significado do 13, 20, 33, que é o que nós vamos colocar atrás da foto, ok? Então, aguardo vocês nesse dia, e para o dia de hoje seria isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Se não entendeu alguma coisa, pode me mandar mensagem no WhatsApp, pode escrever aqui no próprio comentário do vídeo, que eu retorno para vocês, ok? E que a nossa sabedoria seja sempre a nossa mestria. Um grande beijo para cada um de vocês. Vamos descompartilhar aqui e encerrar o vídeo.